Querido, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação em Sete Lagoas, e eu estou com um texto para falar com você sobre a importância de orar e abençoar a vida das crianças. Eu estou com esse texto no meu coração, até porque eu recebi da parte do Senhor um ministério forte, um dever, uma missão de abençoar as crianças. No templo, por exemplo, quando as mulheres começam já a gerar os seus filhos, nós já temos o costume de abençoar a criança que está sendo gerada. E dentro da Bíblia, no ministério de Jesus, tem uma passagem que ele tira um tempo e se dedica a isso. Encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 13, aonde vai dizer o seguinte: e trazia-lhe crianças para que Jesus lhe tocasse. É muito importante nós entendermos isso e o ministério de Jesus, que é paralisado entre curas e ensino para abençoar a vida das crianças. Nesse tempo que nós vivemos, onde os jovens estão morrendo na adolescência, na juventude, os velhos estão vivendo mais, alguma coisa no mundo espiritual está agindo, está encontrando um canal para realizar suas obras malignas, e muitas das vezes a responsabilidade é sua, pai, mãe, responsável pela vida dos seus filhos. Repare que aqui em Marcos capítulo 10, versículo 13, diz de forma muito clara que os responsáveis traziam as crianças para que Jesus pudesse tocar e abençoar. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você levou a criança para ser abençoada por um homem ou por uma mulher de Deus? Espere, eu não estou falando sobre benzer, eu não estou falando sobre fazer uma reza na vida da criança. Eu estou dizendo você levá-la com frequência para que a criança, desde o tempo que já começa a respirar, a entender, a mover, a ver, saber que tem pessoas de Deus que coloca a mão sobre a cabeça dela e abençoa e apresenta ao Senhor Jesus. Então é um tema importante, porque é por falta dos pais levarem as crianças para receber oração, é falta dos pais ir a uma congregação, a uma igreja, e receber a graça de Deus, deixando o exemplo para as crianças, que as crianças crescem e têm aversão à igreja, têm ódio da igreja, fala que líderes e pastores são ladrões, fala que a igreja é um lugar que só prende, só proíbe, porque os pais não soube ensinar. Aí questiona a igreja, questiona o ministério, mas entra em droga, entra em relacionamento, meninas se relacionando com meninas, adolescentes, homens se relacionando com homens, fazendo todo tipo de sorte de coisas malignas, e esquece os pais de levar a criança para o desenvolvimento das coisas espirituais, para serem abençoados. Então, precisa ser feito, a Bíblia diz em Marcos 10 e 13, que os pais levavam as crianças a serem abençoadas, a receberem a oração pelas mãos de Jesus. E outros até tentavam, de certa forma, impedir as crianças de estar fazendo algo espiritual. Pode me dar um pouquinho aqui. Então estava até tentando impedir disso acontecer. Falando de criança, eu estou com meu neném aqui também, que está tentando mexer no que não deve. Eita, esse narizinho seu que está brincando com o passarinho. Olha, vamos dar louco pro povo, vamos? Então, queridos, quer ficar no colo, papai? Não? Vai puxar. Então vai brincar. Então Marcos capítulo 10, versículo 13 vai trabalhar sobre isso, e a Bíblia fala que as pessoas tentavam impedir Jesus, impedir os responsáveis de levar as crianças até Jesus, porque os próprios discípulos achavam que isso era insignificante. Os próprios discípulos achavam que levar as crianças para receber oração é insignificante, porque as crianças são inocentes, porque as crianças são puras, porque as crianças já não têm mal. Só que não é insignificante. Desde quando uma criança está sendo gerada no ventre, ao mundo espiritual
tanto da parte de Deus como da parte do maligno, tem a visão sobre a vida daquele ser, porque um ser ele é muito importante. Ele pode governar a nação, ele pode criar leis, ele pode aprovar leis, ele pode ser generoso, como também pode ser um assassino, como também pode ser um homem que vai matar centenas de pessoas, milhares de pessoas, como pode ser um homem que pode ter uma mente que vai perverter uma geração. Então, desde quando a criança está sendo gerada, eu falo agora para as grávidas, a mãe tem que abençoar a vida da criança. Ela precisa estar numa congregação para que a vida daquele ser que está sendo gerado receba a bênção, receba a proteção, lança fora toda a inveja e toda a maldade. Então os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, via insignificante o fato de levar as crianças até Jesus, e a Bíblia fala que Jesus ficou indignado quando viu que os discípulos não queriam que aquilo estivesse acontecendo. Jesus ficou com raiva porque sabia da importância de abençoar a vida de uma criança numa congregação, por um pastor, por uma mulher de Deus, ok? E Jesus disse assim, ó, deixa vir a mim os pequenininhos. Jesus falou, deixa eles vir. O Senhor está dizendo, eles precisam vir a mim, eles precisam ser abençoados por mim. Ainda que não tem pecado, não tem maldade, mas pode ser influenciado. Tem uma outra passagem na Bíblia que me vem à mente agora, de um pai que ele dizia que o filho dele, desde quando era criança, estava sendo possuído por um demônio. E o demônio tentava matar aquela criança, jogando no fogo, jogando na água, tentando tirar o ar daquela criança. Então Satanás, a Bíblia diz que o maligno perturbava aquela criança desde quando era aquele menino, desde quando era criança, mostrando que há sim crianças, por mais que é inocente, mas que desde cedo começa a ter nas suas faculdades uma participação maligna. Então crianças que começam na sua idade já desenvolver muito a maldade, muito ser mal, ser perverso, criança de 7, 5, 8 anos que já começa a ter uma mentalidade assim, que você fica assustado de falar coisas, de ser ignorante, de gostar de ter coisas terríveis, de assistir coisas terríveis. Isso são os pais que têm uma responsabilidade sobre a vida daquela criança e não está exercendo como pode. Eu estou aqui como um homem de Deus para abrir o seu entendimento, porque isso é muito importante, porque aí depois, quando a criança chegar em 14, 16, 18 anos, como eu visito crianças lá na prisão de menores de 16, de 15 anos, visito no presídio gente com 18 anos, e você vai perceber, é porque a vida inteira esteve no ambiente onde o pai permitia fazer tudo, ver tudo, falar tudo, envolver com tudo, sair a hora que quiser, com quem quiser, sem importar, e agora a criança está presa, é assassino, é ladrão, a criança bateu, matou o pai, matou o irmão, entre tantas outras coisas que eu estou cansado de ouvir nos presídios. Então, em nome de Jesus, é um dever dos responsáveis, desde quando a criança está gerando no ventre, levar ela à igreja, para que um pastor e um líder espiritual possam nos abençoar, proteger. Tem que ser apresentada a criança, para que Satanás não escolha a criança desde o ventre para tornar ele um assassino, um pervertido, um traficante, um maldoso, um ladrão, alguém perverso, ok? E Jesus disse, deixa as crianças vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus, ou seja, é do coração puro que o reino de Deus é feito. E ninguém tem um coração puro senão ficar na presença de Deus. Quanto mais você ouve, escuta, vê e participa com pessoas que têm coisas boas, melhor você vai se tornar. E uma criança é o modelo para estar no reino de Deus, pureza, porque você repreende, você xinga, você bate e corrige, e daqui a pouco ela está com você de novo. Então nós precisamos aprender e pedir a Deus que nos dá um coração como criança. Eu tenho feito essa oração dizendo, Pai, me dê um coração como criança, para aprender, para ser repreendido, ensinado e ter sempre a alegria de estar na tua presença. Terminando, Jesus diz que em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, quando eu estou falando com você agora, eu estou compartilhando o reino de Deus para você. Então o Senhor está dizendo que é bom que você receba essa palavra com alegria, com poder, não é com crítica, não é com acusação, que você receba assim, ó, vou levar meu filho na igreja, vou pedir alguém para orar, eu preciso congregar, o meu filho precisa aprender a participar de um grupo de jovem na igreja,
o meu adolescente tem que aprender a tocar um instrumento, ou aprender a respeitar os líderes espirituais. Isso é receber o reino de Deus como uma criança, com alegria, com disposição, ok? E Jesus tomou a criança em seus braços, impôs as mãos sobre ela e as abençoou. Amém? A Igreja Templo da Salvação em Sete Lagoas está aberta na sexta-feira, 7h30 da noite, no domingo às 19 horas, e eu com os outros pastores e líderes estamos à disposição para servir você, para congregar e abençoar sua criança, seu filho, seu neném. Se estiver gerando, está no ventre, venha para nós orar sobre a sua vida em nome de Jesus, tá bom, querido? Compartilhe esse vídeo, seja no Facebook, seja pelo YouTube. Você que assiste no YouTube, se inscreva, dá um ok, dá um gostei lá, compartilhe também. É o nosso trabalho de divulgar o reino de Deus. Para maiores dúvidas, eu deixo o meu telefone 998285400. Pastor Mestre Apolo, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumina, que você cresça. E nunca esqueça, não deixe de congregar. Volte a congregar em nome de Jesus e instrua o seu filho no caminho do Senhor.